Ok. Shalom. Shalom. Merci pour la bienvenue sur vous avoir attiré l'attention à Bino Awa. Obrigado para todos vocês que prestam atenção aqui. Les autres ont un problème, il faut te expliquer Bino maladie pour Bino d'où vide l'équipe Bino mi. Hoje tem problema de explicar ou esclarecer porque vocês têm muitas dúvidas. Médecin ou docteur, il y a médecine naturelle. Medicina ou doutor da medicina natural. Il faut expliquer de quoi il est capable. Explicar como ele é capaz. À éclaircir Bino maladie des années. Ou esclarecer como que é uma doença. Nem tu banai ko expliquer ba maladie nyonso bomoni. Vamos explicar toda a doença que viram. Mais lelo to ye na o ezali sinusite. Hoje viemos falar de uma doença pelo nome sinusite. Biso pe na ba recherche na biso ndenge to ça en Afrique. Nós também pelas nossas pesquisas em África. Mais na mundele azokoka ko réciter ko traiter malade oyo. No branco não tem como tratar esta doença. Mais biso to za na bakisi oyo to tretaka yango. Mas nós temos medicamento que tratamos isto. Tozo traiter yango te pour calmer. Nós estamos a tratar para poder dar uma pausa. Mais tozo traiter pour esili libela. Estamos a tratar para terminar de vez. Par exemple, ndenge bozo mona ba témoignage wa. Por exemplo, vamos estar a ver testemunhos. Mais toke mwambango. Vamos ir rapidamente. Sinusite. Sinusite. Sinusite ezali nini? Sinusite, o que é que significa? Pour mutu nyonso soka moni kaka miyo ebimi o naza na sinusite. Quando toda pessoa veja quando está a sair ganho, fala que tem sinusite. Ekoki pe kozala yango. Pode ser também. Mais ekoki pe kozala pe yango te. Também não pode ser. Il faut to différencier. Convém diferenciar. Sinusite Sinusite est une infection virale ou bactérienne dans muqueuse des sinus. é uma infecção bacterial ou a causa de sinusite. Est une infection É uma infecção virale viral ou bactérienne ou bacterial dans muqueuse, de causa dans sinus dans la face. ou da sinusite da face. On distingue plusieurs sortes de sinusite. Ou existem vários tipos de sinusite. Première sinusite, vous avez une frontale. Temos primeiro sinusite aqui frontal. Nous avons la sinusite vous avez maxillaire. Tem outro sinusite que é maxilar. Nous avons la sinusite vous avez spermanoidale. Tem outro sinusite que é espermanoidal. Et nous avons la sinusite vous avez estomoidale. Tem outro sinusite que é etemoida. Ok. Alors, na kati ya ba sinusite oyo, Dentro desse sinusite, prochainement nde toko signifier bino moko na moko toko définir. proximamente vamos dar suas definições. Mais oyo tozo salela bino en général. O que estamos a fazer é a geral. L'infection est due à un virus. Ou a infecção que vem de um vírus maxilar. La cause plus rare est la bactérie. Ou por causa muito raro é as bactérias. L'infection se produit comment? Ou como se produz a infecção? Soit par la voie nasale, Ou nas vias nasais, ou tobengaka rhume, ou chamamos ou constipação, soit par voie dentaire, ou para vias os cáries dentais, ou tobenga obe carie dentaire. que chamamos de cáries denteiros. Et biloko wana nde mutu eyaka na infection oyo ezopesa biso sinusite. É que vem essa infecção que tem nos causado sinusite. Mais ici, la muqueuse devient inflammatoire. Vem desse causa via ou inflamatório. Il n'est pas confondre rhume et sinusite. E às vezes confunde ou constipação ou sinusite. Ici, le rhume Ou constipação ou le remarque par l'écoulement du nez. às vezes tem se vê alguma forma de nervo. Tango ezokoule, c'est-à-dire miyo ezobima yo. Ou quando o réu está a descer, Wana tozobenga ngo écoulement du nez, c'est-à-dire wana ezali rhume. isso é chamado constipação. Dans internement, Ou internamente un nœud bouché de la fièvre et une tousse. tem causado muitas febres. Yeah. Mais comment le médecin a remarqué que on est allé sinusite? Como médico possa detectar que isto é sinusite? Então, tolobi na bino déjà. Já falamos. Tanto ozoyoka déjà awa déjà na fond. Ezosala yo pasi.
Quando sentes frontal e dores, ozo sentir awa na nœud, ozo sentir ba gritement ozo kwanza. quando estava a sentir umas dores no nariz, Ozo sentir su ba mbuma ebimi yo na kati ya zolo. estava a sentir bulbula por dentro das narinas, Wana nde ezolakisa biso déjà ke wana eza sinusite. aquilo já nos mostra que é sinusite. ekoluka so okule okende par-ci par-là te. Não vai mais daí a colar. Ba misusu bazosala bango opération. Alguns têm feito operação, Mais biso awa tonesisite opération te. nós aqui não necessitamos a operação. Toza na kisi oyo tokopesa uniquement kaka mpo eboma bambuma wana. Temos medicamento que nos dá unicamente para matar as borbulhas, ekokausa yango kaka na kati. vai fazer secar por dentro, makambo na nyonso ekosila. aquilo tudo vai terminar. Tandis que les douleurs persistent pendant 48 à 72 heures. Talvez as dores tenham persistido 48 horas ou 12 horas. Douleurs dans les têtes, Dores de persistantes, cabeça ou persistentes, fièvre qui va au-delà de 3 jours. ou febre que leva mais 3 dias. Yango nde ezolakisa soki ozomona babiloko wana É que mostra vontade a sentir este tipo de sintomas, mpe oza na sinusite. tem já o sinusite. E soki omoni bongo Se tu ver assim, kohésite te koapele biso não hesita de me chamar ou me ligar. oyo ezali médecine naturelle traditionnelle. Isso é medicina natural tradicional. Oyo ezali traditionnalité. Isso não é tradicional. So tolobi traditionnel oyo tozobenga bango bakimbanda Se nós falar de tradicional, é chamado como curandeiro que mandeio. oyo bango bazomisturar na espiritu moko boye Ele tem juntado um espírito ou bien keko ou boneco ou bien eloko moko boye aza koajoutar. que seja algo que vai juntar por dentro. Mais nous Nós tosala oyo ezali médecine traditionnelle naturelle. estamos a fazer o que é medicina natural e tradicional. Yango na koyebisa bino botire mingi baattention na bino Vou lhes falar que prestem muita atenção. ntango bozomitungisama na bamaladi ya boye Quando estão se perguntando esse tipo de doença, boluka na bino pari kokende côté droite gauche não vai à esquerda nem à direita. benga kaka Liga apenas. osokoti daye na site Já entraste no site. soki oza na besoin ya kisi Se tu necessita de elo medicamento, nyonso oza nango problème tu precisa. benga Liga, solola conversa. biso tokoatteindre yo Nós vamos chegar até onde está. partout oyo ozali Em toda parte onde estás. tokolakisa yo ndenge nini faut kotraite. Vamos lhe mostrar como tu podes tratar. Mais ntango tozomona déjà ke eza déjà bainfection Nós estamos a ver que são infecção. aforme ndenge toyebisaki bino na hémoroïde Vamos dizer no hemorroide. toyebisaki bino ke bainfection nyonso eza bapota. Todas as infecções são feridas. Donc ntango tokomona infection eza pota Nós estamos a ver a infecção em ferida. soki tolingi totraite sinusite Se queremos tratar sinusite, tokobanda kaka mbala moko te na basymptôme oyo tozwi não vamos começar esse sintoma que nós tomamos. tokobanda général Vamos começar general, a partir ya hémoroïde no hemorroide. oyo ezali bainfection São infecção, oyo eza bapota são feridas. ntango ezomatamata Quando está a subir, ntango ezomatamata ntina tokóma na narige quando vai subir até nas narinas, yango nde kote ya narige nde epesi biso sinusite é no lado frontal que nos dá o sinusite. mais bakote mosusu wana No outro lugar, nde tozobenga yango hémoroïde. chamamos hemorroide. Alors même traitement oyo tokobanda na hémoroïde O mesmo tratamento que vamos começar de hemorroide, yango nde tokoya kosukisa mpe na sinusite e vamos terminar no mais sinusite. bakisi ezali différent Mas medicamentos são diferentes. kohésite te Não hesite. benga Liga. mpo na santé na yo Para a tua saúde, nous nós voulons que queremos vous vocês soyez tenham en bonne santé em boa saúde. et vous prospérez Prospera en tout em cela. tudo. Merci. Obrigado.